Tertúlia. Meu boa tarde a todos e todas. Hoje é dia 24 de outubro de 2015, um sábado primaveril em Foz do Iguaçu. O verbete de hoje é de número 3.550, com 7 páginas, 46 logias e 16 máximos. O tema: Síndrome da Mulher Maravilha, da especialidade Parapatologia. A autora do verbete é a professora Renata Abreu. A professora Renata, ela é natural do Rio de Janeiro, graduada em Administração de Empresas, especializada em Gestão de Negócios e Pessoas e especialista em Psicologia Positiva. A professora Renata é voluntária da Conscienciologia desde fevereiro de 2014, docente desde agosto de 2015 e tenepsista desde janeiro de 2015. Está aqui assessorada pela professora doutora Sirlene Couto. Muito bem assessorada, né, Renata? Então, vamos lá. Definologia. A síndrome da Mulher Maravilha é a condição nosológica da consciência ginossomática multitarefa, manifestando-se na condição de refém das pressões externas da sociedade moderna na busca da perfeição, utilizando-se de supostos superpoderes, autoiludida sobre a própria capacidade e equivocada quanto à prioridade evolutiva. O holopensene pessoal da despriorização evolutiva. O holopensene pessoal do perfeccionismo. A autopensenização nociva, reforçando a condição doentia da supermulher. A pressão holopensênica da socin. A autopensenidade irracional. A identificação da intrusão pensênica, a base da autoconfiança calcada no holopensene pessoal sadio. A crença dos superpoderes, as preocupações em atender às exigências sociais, o posicionamento multitarefa, as demandas diárias da casa, a culpa pela falta de tempo na criação dos filhos, o ato de querer agradar ao marido, a carreira profissional enquanto meta existencial, o papel da irmã mais velha, a preocupação com beleza e bem vestir, a cobrança pela falta de tempo para com os amigos, o malabarismo constante, a falta de autodiscernimento, as escolhas equivocadas, a ausência de auto e heteroexemplarismo, a exigência do reconhecimento, o conceito do sucesso a qualquer preço, o dinheiro sendo prioridade, o status da carreira encobrindo a realidade consciencial. Nós lemos algumas das indicações da professora Renata aqui na fatologia. Na parafatologia, a falta de vivência do estado vibracional profilático, a imperfeição, não, nada disso, impercepção da sinalética energética e parapsíquica pessoal, a sobrecarga holossomática, a ignorância quanto aos sinais parapsíquicos proexológicos, a despriorização da extrafisicalidade, a intencionalidade assistencial multidimensional, o abertismo para assistência extrafísica, a identificação das sinaléticas parapsíquicas, a sincronicidade proexológica, o autoposicionamento por intermédio da tarefa energética pessoal. Na parte do detalhismo, a professora Renata ela apresenta uma consistência de conteúdo, porque aqui no detalhismo ela traz 12 máximos em 23 sessões. Na parte da argumentologia, no item curiosologia, a professora Renata traz 2 curiosidades relacionadas à síndrome da Mulher Maravilha. Uma, ela coloca aqui justamente o número de mortes decorrentes de doenças cardíacas, fazendo um comparativo entre os homens e as mulheres. Então, mais mulheres desde 1984 morrem de doenças cardíacas, né, comparado com os homens. E ela traz aqui um histórico, né, do personagem Mulher Maravilha, né, que é um personagem ficcional, que começou a história em quadrinhos aqui em dezembro de 1941,
e dizendo aqui todas as características da Mulher Maravilha. Tinha um seriado, né, um filme também, né, da Mulher Maravilha. Acho que não é da sua época, mas era da minha, pelo menos. É da nossa época. E ela era poderosa mesmo, essa Mulher Maravilha, né? Em sintomatologia, uma super-heroína, né, a Mulher Maravilha. Em sintomatologia, a professora Renata traz 20 tipos de sintomas decorrentes da síndrome da Mulher Maravilha. E, na sequência, ela apresenta, na sessão autodiagnóstico, 9 aspectos presentes nas portadoras da síndrome de Mulher Maravilha. Então, isso aqui são ótimas taxonomias para que nós possamos, nós mulheres, né, possamos fazer os nossos autodiagnósticos e identificarmos em nós alguns sintomas, né, dessa síndrome. E mais abaixo, no item terapeuticologia, a professora Renata, ela apresenta, então, 20 práticas auxiliares para a autocura da síndrome da Mulher Maravilha. Então, você apresenta aqui o diagnóstico, né, e depois a cura, né, Renata? Muito bom. No item remissiologia, dos 15 verbetes apresentados, nós destacamos antagonismo, loque interno, loque externo, egocentrismo, síndrome da dispersão consciencial, síndrome do herói, workaholismo. A síndrome da Mulher Maravilha mantém a conscienciossomática estressada, robotizada e refém do reconhecimento externo, restringindo a autocognição e a autoevolução consciencial. Você identifica os traços de manifestação da síndrome da Mulher Maravilha? Em caso afirmativo, em escala de 1 a 5, o quanto está investindo no esclarecimento quanto à qualificação da manifestação consciencial lúcida interassistencial? A bibliografia específica traz 3 referências e a webgrafia específica 2 referências. Partindo agora para a mega-análise que é realizada pelas voluntárias da Enciclosapiens, nós temos vaidade, irritação, prestígio, dispersão, ansiedade, labilidade, impaciência, onipotência, robotização, imaturidade, autoimagem, exaurimento, autopercepção, despriorização, perfeccionismo, intencionalidade, autoenfrentamento, parapatologia, sindromologia e desviaciologia. Renata, muito legal o seu tema, muito atual, né? Muito presente, acho que vai ajudar muito as mulheres, mas aos homens também, né? Para ver como que ajuda as mulheres a não serem mulheres maravilhas, não é isso? Conta pra gente, como é que foi a ideia de você trazer essa temática aqui para um título de verbete? Obrigada, boa tarde a todos, obrigada pela presença das meninas, do pessoal em casa. Queria agradecer muito a oportunidade de compartilhar o meu verbete. Ele é mais um relato. Em 2013, eu comecei um processo de reciclagem profundo, no final de 2013. Eu identifiquei em mim traços de comportamento da síndrome, sintomas dessa síndrome, e eu percebi que na época eu exercia uma variedade de papéis, como mãe de 3 filhos, que eu sou, como esposa, como uma profissional muito reconhecida, competente, e como familiar no meu grupo Karma. E eu identifiquei que a questão não estava nos papéis, a questão estava na forma pela qual eu estava conduzindo, gerenciando esses papéis. E mais do que isso, na ausência de um papel importantíssimo principal, que era a minha gestão, né, da minha autoconsciência, da consciência em evolução que eu era, que eu sou, e que na época não estava sendo priorizado, estava lá no final da lista. E era isso que trazia essa sensação de vazio, essa insatisfação, porque isso é muito comum na síndrome, né? A gente começa por mais que tenha um sucesso sendo percebido, um pseudo-sucesso, com esse sentimento de vazio que parece que está sempre presente, né? Ele está sempre constante. E aí eu achei que eu poderia ajudar outras pessoas na mesma situação, porque eu identifiquei percentuais, né, dessa síndrome em colegas, na sociedade, e achei que eu poderia ajudar compartilhando a minha história. Muito legal, muito bom. Temos já aqui algumas questões. Posso só dar o contexto também? Claro, claro. Porque eu comecei essa reciclagem e eu não tinha planejado escrever o verbete em 2015.
Eu tinha planejado começar a TENEPS e a docência. E quando eu fui iniciar o processo de docência, eu fui surpreendida pela ausência de vaga, não tinha disponibilidade. E eu fiquei muito frustrada. E aí eu falei, não, eu vou usar esse tempo da docência para escrita. E aí me recomendaram esse curso à distância, né, da verbetografia, que eu queria, aliás, agradecer a Rosa, imensamente a Keiko, que foi a revisora do verbete, e recomendar fortemente, porque quem tiver interesse em ingressar na verbetografia, eu acho que é uma ótima forma de excelência, um programa de muita qualidade. Ok. Tudo bem? Então, vamos lá às perguntas. A verbetógrafa, a professora Renata, na página 7, pensionologia, na terceira linha. Como mulher moderna e atuante, pode escapar ilesa da onipresente pressão holopensênica da sociedade? Eu acho que escapar ilesa, ela não vai escapar, porque se a gente veio nessa vida como mulher, eu acho que a questão do gênero ela faz parte da nossa proexis. Então, a gente precisa mesmo enfrentar as pressões. A gente vive numa cultura, né, que ainda tem um viés machista, por mais que esteja mudando muito. E o importante é a gente identificar os sinais. Quer dizer, esse sinal, por exemplo, do vazio, dessa insatisfação, eu acho que é o primeiro sinal que precisa ser observado, né? A gente não ficar refém de todo do entorno, né, do que acontece no dia a dia. E, só aproveitando essa questão do vazio que você mencionou na sua contextualização, você identificou a gênese desse vazio, a etiologia desse vazio, em função do quê, Renata? Porque eu tinha muito reconhecimento, eu tinha aquele pseudo-sucesso, né? As pessoas olhavam e achavam, nossa, sucesso em todas as áreas. E o porquê desse vazio? Por que eu tenho essa insatisfação? E eu estava afastada da conscienciologia, dos estudos, né, e das pesquisas há quase 10 anos. A professora Sirlene foi minha professora há 10 anos atrás. E então isso era muito evidente, ficou muito ostensivo, né, de que eu tinha que voltar a priorizar a minha evolução consciencial. Isso não podia ficar em último plano, né? Você associou, então, essa questão desse vazio a uma sensação de melim, quer dizer, apesar de você ter uma total situação de melim. Como você falou, né, um pseudo-sucesso profissional, né? Acho que até não é pseudo, um sucesso profissional. Exatamente, né? Profissional. Mas faltava ali você estar mais engajada na condição da sua proex, né, retornando seus pesquisa, né, a condição mais voltada para a condição interassistencial, talvez. O dia a dia ele é sempre muito corrido, ele né, sempre muito cheio de compromissos. A gente sempre quer fazer o melhor. Eu acho que a gente está numa época onde as mulheres têm grandes oportunidades, a gente pode exercer praticamente qualquer profissão que a gente queira. Então, as oportunidades são infinitas, a tentação é muito grande. A gente tem essa vontade de fazer o nosso melhor. E com isso vem a perfeição, vem essa vontade de fazer o melhor e muitas vezes a gente pode acabar atropelando, né, as coisas, nessa vontade de querer fazer tudo. E essa pressão holopensênica que você menciona aqui na sua pensionologia é bem interessante porque boa parte da responsabilidade dessa pressão holopensênica da SOCIM parte também do universo feminino, não tem isso? Parte muito do universo, às vezes até mais, eu acho, que do universo feminino. Parece até que tem uma competição velada, né? Ela é até uma competição que parece sadia, bacana, mas a gente tem que estar muito atento, né, a isso, para a gente não ficar refém. O holopensene, ele é presente, eu acho que faz parte da nossa vivência, vivenciá-lo. Então, não é acabar com esse holopensene, ele está lá, ele faz parte da sociedade. Nós nascemos nesse século, né, e estamos vivendo esse momento, nesse gênero, é porque tem um motivo, né? Então, acho que aprender a viver nesse cenário, eu acho que é muito rico, na nossa proex, é muito importante. Muito legal. Vamos lá, então, agora, continuando na página 7, em fatologia, na primeira linha. De onde vem essa crença dos superpoderes da mulher moderna? Eu acho que a crença de superpoderes, ela não acontece só com a mulher, eu acho também que ela acontece com o homem. Eu acho que toda vez que a gente tem a gente tem a vontade de querer fazer tudo e usar o nosso potencial máximo, a gente pode cair nessa cilada, digamos assim. A gente tem que estar muito atento. Eu sempre lembro do professor Valdo comentando do infarto que ele teve, ainda muito jovem, justamente por, né, levar ao máximo as suas capacidades com o trabalho. Então, acho que essa atenção é uma atenção da nossa atualidade, né, da nossa vivência, tanto do universo feminino quanto do universo masculino. Acho que ela é muito presente na sociedade.
E em fatologia ainda, Renata, na página 7. Nas 5 primeiras linhas, você elencou vários itens que sobrecarregam intensamente a mulher no seu cotidiano. Por que os homens não sofrem essa sobrecarga? Porque têm uma vida bem mais tranquila. Tem, será? Devem ter, né? Eu acho que é uma situação cultural, né? Eu acho que está melhorando muito, a gente já caminhou bastante, mas ainda assim é muito presente. Eu até citei aqui uma síndrome que chama Superior Wife Syndrome, que é de uma autora, uma psicóloga americana. Ela escreveu um livro, uma obra, acho que em português, se não me engano, chama Síndrome da Esposa Excelente, que é quando a esposa adota uma postura de querer agradar o marido e fazer tudo para o marido. E, de acordo com a pesquisa dela, isso é resultado de uma má interpretação de que a mulher pensa que se ela estiver resolvendo tudo e dando conta de tudo, que o marido vai gostar mais dela. Ou seja, parte do amor do marido está relacionado a essa situação dela resolver tudo. E eu li também outros aspectos que eu acho que podem contribuir para esse universo. Mas eu acho que a gente sempre tem que trazer a consciência para o nosso eu, né? Porque eu acho que cada um tem uma situação, cada um tem uma vivência, cada um tem que entender o porquê está nessa situação, de que está refém. Aqui eu trouxe uma série de situações, grande parte eu vivi, outras eu observei, né, em colegas ou na sociedade, mas eu acho que a gente tem que olhar para a individualidade consciencial de cada um, o estágio evolutivo também de cada um. Então você pensa que pelo menos assim, parte dessa sobrecarga, né, pelo menos no que diz respeito que a mulher que gera essa condição da síndrome de Mulher Maravilha, como você falou, o aspecto cultural, você trouxe ainda um aspecto mais machista, no sentido de que eu acho que as próprias mulheres, né? Hoje existe um dado da ONU que as mulheres gastam de 1 a 3 horas a mais do que os homens no mundo realizando tarefas domésticas. Então, só esse dado já diz coisa. E elas ganham de 10% a 30% a menos em salário, né, em remuneração, para executar as mesmas atividades. Então, só com esses 2 dados já fica muito explícito, né? Isso. Do porquê também a gente fica refém. Tem essa questão dos papéis, né, que você até menciona aqui no seu verbete, a questão dos... Você fala que, mais na sua casuística, você conta que não é só isso, mas tem o papel de mãe, o papel de esposa, né? E por aí vai, né? Exatamente. Então, e, por exemplo, o papel de mãe é importantíssimo, né? Ele é prioritário. Então, a gente tem que entender como é que a gente dá o devido valor, o devido peso a cada um desses papéis, sem se deixar ficar refém. Entendendo a sua situação pessoal, o seu estágio evolutivo, as suas necessidades, a partir daí sim construindo a sua fórmula, porque eu acho que a fórmula é única. Eu até trouxe algumas sugestões, né, na terapeuticologia, mas eu acho que a fórmula é individual e única. Muito bom. Vamos agora para a página 8, Renata, ainda na fatologia, na 2ª linha. Esses lapsos de memória podem levar à demência senil precoce? Bom, eu não sou médica, mas a Sirlene pode até complementar, mas eu entendo, não sei se a esse estágio, mas com certeza o nível de comprometimento da cognição, sem dúvida. A gente compromete muito a cognição. Eu acho que essa forma que a gente vem atuando, multitarefa, eu até trouxe aqui um exemplo de uma pesquisa, o nosso cérebro ele não é multitarefa. Então, quando a gente começa a operar 24 horas por dia no modelo multitarefa, a gente está comprometendo a nossa cognição, a gente baixa percentuais de cognição, a gente está comprometendo a nossa produtividade seriamente, e é um modelo não sustentável. A gente não pode trabalhar nesse modelo multitarefa, né? Leva à robotização, leva a uma série de doenças, então a gente tem que ter muita atenção a isso. Quer complementar, Sirlene? Só uma questão direcionada, né, para como se essa questão do lapso de memória que você está trazendo mais em relação ao estresse, né? Quer dizer, a pessoa fica num nível de estresse tão elevado que começa a ter lapso, né? E começa a esquecer, às vezes, até o nome das pessoas, né? Isso aí, digamos que ninguém que tem muita atividade passou por isso, né? E só que uma relação direta com a demência senil ainda pelo menos não foi, eu desconheço, né? Tenha sido assim bem estabelecido. As demências, elas são multifatoriais, né? Tem razões genéticas, razões metabólicas, enfim, né? Diversas questões.
pode ser que para frente encontre uma relação específica com isso, né? Que o estresse aumenta, o estresse pessoal aumenta o estresse oxidativo, né? E aí, por fim, piora o metabolismo e aí pode acontecer de prejudicar. Mas assim, por exemplo, com Alzheimer se encontrou que não é a demência senil diferente, né? É um tipo de demência. Com Alzheimer tem uma relação com o processo da leitura, da atividade intelectual, isso tem uma relação estabelecida, mas não propriamente que eu conheça, propriamente com estresse. Agora, de fato, uma pessoa que você diz aí, Renata, que você acha que é o que você escreveu, uma pessoa que tem um nível de estresse nessa condição aqui, ainda mais a mulher que é super sensível, se ela se permite ficar nisso, a tendência é que haja uma grande piora, né, no processo holossomático como um todo, né? E uma dessoma precoce, uma condição de funcionamento cerebral, né, inadequada, né? Então eu acho que pode predispor a muitas patologias, sim, né? Aí essa questão cardíaca eu citei, já, essa a gente tem uma referência aqui no final, para quem tiver interesse. É bem interessante esse site. Ele faz uma conexão com a síndrome da Mulher Maravilha mesmo. Na página 8 agora, vamos continuar na página 8, Renata, só que na tecnologia, na terceira linha. Quais são os passos da técnica da gestão de tempo versus gestão de escolhas? Eu acho que o tempo, hoje em dia, ele é um objeto muito precioso. Então, se a gente ficar esperando ter o tempo para fazer aquilo que é importante, esse tempo nunca vai chegar, porque esse tempo é escasso. Então, se for ficar esperando ter tempo para começar o voluntariado, ou para fazer a TENEPS, ou qualquer outra coisa que a pessoa tenha interesse, ela precisa, de fato, repriorizar a vida dela. Então, no meu caso, o que eu fiz? Eu defini onde eu queria chegar, eu fiz um planejamento de longo prazo, eu estabeleci prioridades, metas, e aí, a partir daí, a gente faz uma gestão de escolhas. O que eu escolho fazer hoje que está relacionado à minha meta? Porque a gente passa o dia inteiro fazendo escolhas, né? Eu acordo e eu vou para um lugar ou outro, estar aqui é uma escolha, né? Eu poderia não estar. Então, quando a gente traz essa consciência de que a gente está o dia inteiro fazendo escolhas, eu acho que facilita muito a gestão do tempo. Então, gerir o tempo, eu até coloquei no final, na terapeuticologia, de uma forma mais processual. É muito importante a gente ter essa ferramenta de gestão do tempo, mas ela tem que ser sempre atrelada às escolhas que estejam vinculadas às nossas metas de evolução. Bom, tem um livro, não sei se você conhece, chamado Gerencie Sua Mente, Não Seu Tempo. Não. Não me vem agora à mente qual que é o leitor, qual que é o autor do livro, mas é bem interessante porque ele fala justamente sobre isso, né? Que o tempo, 24 horas por dia, todos nós temos, né? E que dependendo justamente da maneira como a pessoa prioriza, ele, né, não fala de priorização evolutiva, mas no final a gente pode fazer essa leitura, né? Como a pessoa faz uma priorização evolutiva, de como justamente a pessoa passa a fazer uma seleção mais, né, no entendimento dele evolutivo, sob o ponto de vista das suas escolhas. Então, porque existem muitos livros ou muitas técnicas de gestão de tempo, né? E ele propõe justamente fazer uma reciclagem a nível pensênico, trazendo para a nossa linguagem, né? Em termos de prioridades, também trazendo para a nossa linguagem evolutiva, mas através de mudança do patamar da holopensenidade mesmo. Gerencia a sua mente, depois pode ser muito uma bacana, futura referência aí para aprofundar nas suas questões. Obrigada. Vamos voltar na página 7, Renata? Em estrangeirismologia, na final da terceira linha, tá? Poderia falar acerca da obsessão pela High Performance Delivery? Eu acho que está muito vinculada à questão do perfeccionismo que eu coloquei. Eu cito muito esse perfeccionismo. Eu acho que muitas vezes a mulher, ela quer fazer o seu melhor, e ela quer fazer o seu melhor em todas as áreas, o tempo todo. E esquece de que a gente precisa criar um balanceamento entre essas áreas. Então, é claro que buscar fazer o melhor é excelente, e a gente quer isso sim, mas a gente tem que ter uma inteligência evolutiva por trás desse fazer o melhor. Muitas vezes eu vou fazer na média num determinado momento porque eu preciso priorizar uma outra área da minha vida naquele momento. Então, mas existe essa pressão, né? Acho que a sociedade cada vez exige mais
pela alta performance, e a mulher também se exige cada vez mais, né? Com esse traço do perfeccionismo. É legal que você coloca aqui na megapensenologia, o megapensene, perfeccionismo não, exemplarismo. Exatamente. A gente sabe que o perfeccionismo, também você coloca perfeição, armadilha egóica, né? Exato. É bem interessante isso, porque o perfeccionismo não tem, né? Não existe, né? Não tem como sermos perfeitas, né? E a gente cai justamente nessa armadilha egóica. Ele é uma armadilha, e eu acho que ele, no caso da mulher, ele somado à falta de autoconfiança, eu acho que é uma armadilha muito traiçoeira e muito perigosa. A gente vê várias pesquisas, principalmente eu acho que na área profissional, né, onde a mulher tem sérias questões em função disso, do perfeccionismo e dessa baixa autoconfiança. Então, quando esses dois se juntam, a situação fica bastante complicada para a mulher. A gente precisa ter muita atenção a isso, trabalhar muito a autoconfiança e observar se o perfeccionismo é um traço que está atrapalhando, né? Você tem especialização em gestão de negócios, pessoas, você trabalha Eu trabalhei quase 20 anos nessa área, em consultoria de negócios, gestão de pessoas, projetos. E você observou isso que você está falando aí, do perfeccionismo? Muito. E isso são pesquisas recentes, né? Tem vários livros que trazem esse conteúdo. Mesmo em pesquisas onde as mulheres eram altas executivas ou renomadas na sua profissão, elas tinham essa questão da baixa autoestima e do perfeccionismo. E isso vem muito com aquela síndrome do impostor. A gente tem até um verbete sobre isso, né? Que é muito comum no mundo profissional, né? Por mais que a mulher tenha atingido um alto nível na sua profissão, ou uma alta qualificação, tenha um renome na sua área de atuação, às vezes dá aquela sensação de que acho que eu sou uma farsa, acho que eu não sou tudo isso, será que eu sou tudo isso? Dá essa certa insegurança. Então, tem muitos dados nessa área. E você observava isso na sua prática profissional? Observava, não só em mim, mas em muitas outras mulheres. Na patologia, página 7, terceira linha, de baixo para cima. Pode comentar as mordomias corporativas? E também na penúltima linha, da página 7, a competição entre os sexos no mundo corporativo. Tá, bom, primeiro as mordomias corporativas, eu trouxe ela, logo na sequência eu coloquei os incontáveis ganhos secundários, né? E a questão do prestígio, eu acho que vem tudo muito junto. No caso, eu coloquei corporativas, mas podem ser mordomias trazidas por qualquer tipo de profissão ou de situação que a pessoa tenha. Então, pode ser trazido pelo universo que você tem de trabalho, né? Muitas vezes você tem uma série de mordomias que vem junto. Pode ser, às vezes, num casamento. Muitas mulheres, às vezes, estão ainda reféns de um certo casamento, onde não tem tanto retorno, tanta felicidade, tanta cumplicidade, mas estão ali pela situação, né? Pelas mordomias que são oferecidas ali naquele momento. Então, a gente tem que ter muita atenção a essas mordomias que estão em volta. Né? Pode ser que sejam até boas, mas, dependendo da situação, podem ser muito prejudiciais, né? Porque elas mascaram muitas vezes a nossa situação, os nossos prazeres, né? O reconhecimento, e aí acaba que chega nessa sensação de vazio, porque a gente começa a olhar em volta e tem tantas coisas que, em teoria, deveriam trazer o bem-estar. Por que esse bem-estar não existe? Você trabalhou no mundo corporativo? Sim. Tá. Dá uns exemplos, Renata, do que seriam essas mordomias corporativas? Bom, vão desde coisas mais físicas, né, como carro, celular, salários altos, viagens, status. Eu tive uma passada também, uma passagem pelo mundo corporativo, e eu me identifico muito com essa sua sentimento de vazio que você comentou, porque foi justamente isso também que me levou a fazer a Recim. Era isso, né? Tinha uma sala com pista da Guanabara, tinha secretária, tinha tudo, né? Assim, trabalhava em cima de um shopping no Rio de Janeiro, que era um dos primeiros grandes shoppings no Rio de Janeiro. Conhecia, tinha vários carros, mandavam para outra, e eu comecei a sentir esse vazio que você sentiu. Então, eu conheço muito. E essa competição entre os sexos no mundo corporativo, você já comentou a respeito da defasagem salarial, né? Considerando homens e mulheres. Você falou em torno de
30%? De 10% a 30%. De 10% a 30%. Né? Como é que é? Você também trabalhou com gestão de pessoas na sua atividade profissional. Como que se dá essa competição entre os sexos no mundo Ela corporativo? normalmente é sempre muito velada, né? Então, eu acho que quanto mais machista é o ambiente, maior é essa competição. Porque eu acho que mais vontade a mulher tem de se superar, de mostrar que pode, e ela pode, né? E às vezes é saudável, mas a gente tem que ter atenção, porque isso também, de novo, pode ser mais uma armadilha. Então, aqui, eu acho que é sempre fazer o contraponto. Porque eu acho que buscar uma carreira, buscar uma excelência na carreira e atingir essa excelência é interessante, é muito bacana. É só ter cuidado, né, com o contraponto disso. Até onde a gente vai chegar nessa busca pela excelência. Agora, me fala uma coisa, Renata, você comentou aí a questão da competição também, parece que entre as próprias mulheres, né? Entre as próprias mulheres eu percebo desde até de criança, né? A gente percebe desde as meninas novinhas, já tem uma competição maior, né? Uma certa intriga até, né, das menininhas, enquanto os meninos estão mais jogando futebol. Então, acho que a mulher tem um pouco desse traço nela já desde cedo. Eu nunca fiz nenhum estudo sociológico sobre isso, mas é mais em cima da minha percepção mesmo. Eu acho que quando duas heroínas, duas mulheres maravilhas se encontram, o que acontece? Não deve formar a Liga da Justiça, né? Porque falta o Super-Homem, o Aquaman, o Batman e tudo mais, né? Não forma a Liga da Justiça, né? Exatamente. O que acontece quando, por exemplo, não sei se você já passou por isso no seu trabalho, ou alguma outra situação, né? Que tenha o encontro de duas, né, reunião de mulheres maravilhas, uma mesma equipe, por exemplo. Como é que dá? Muitas vezes é muito complexo. Equipes, inclusive, formadas, eu já tive oportunidade de vivenciar. Equipes formadas só por mulheres também são bem complexas de se gerenciar. Eu acho que o segredo está no mix, né? Eu acho que a questão está na diversidade. Quando a gente traz o melhor de ambos os sexos, eu acho que a gente tem o melhor resultado. Bom, vamos agora para a página 10, Renata. Em sintomatologia, o teletertuliano pede que você comente os itens 1, agressividade, 4, ansiedade, 8, dificuldade para relaxar e 9, distúrbios do sono. Tá. Bom, todos esses itens que eu listei aqui, parte deles eu vivenciei, mas não todos. Alguns eu trouxe de observação de outras pessoas. A agressividade, eu acho que ela está muito presente no dia a dia, em qualquer lugar. Eu acho que o nosso cotidiano, né, as pressões, fazem com que a gente acabe ficando numa postura muito agressiva. Então, eu acho que ela é observada até a própria mídia, os filmes, né? A cultura em geral, acho que ela já traz essa agressividade. E o estresse aumenta essa agressividade. Então, muitas vezes você se torna agressivo sem ter esse traço da agressividade na sua personalidade, muito em função do contexto. Então, acho que é importante a gente observar. Depois seria a ansiedade? Isso, ansiedade. A ansiedade, eu acho que ela está muito presente também na sociedade de um modo geral. Eu acho que no caso das mulheres ela se acentua mais, né, em função de todos esses papéis que a gente tem que cumprir, então vem sempre aquela ansiedade. Eu tenho percebido também muitas pessoas usando medicamentos hoje em dia em função dessa ansiedade, ao invés de buscarem outras formas, né, como o exercício físico, uma meditação, né, ou até, quem sabe, as práticas energéticas, o nosso famoso EV, né, que na verdade a gente recomenda. A dificuldade de relaxar, eu acho que ela vem como consequência, então é quase impossível você relaxar quando você tem essa situação, né, de ansiedade, de agressividade no entorno. E os distúrbios do sono, eu acho que eles estão cada vez mais presentes. Então, observo também muitas pessoas com dificuldade de dormir, que acordam no meio da noite apreensivas, já pensando na agenda do dia seguinte, com todas aquelas cobranças, com prazos. Acho que prazos, eu observo isso muito. A gente fica muito refém de prazos. Prazos estipulados por quem? Né? Será que eles são as prioridades? Então, observar e fazer uma relação entre a importância das coisas versus a urgência é muito importante. Senão a gente trabalha muito só na urgência, na emergência, e esquece do que é importante. Vamos lá, Nicolas?
Tenho duas perguntas. A primeira é em estrangeirismologia. No finalzinho da primeira linha, na página 7, podia explicar as It Girls? Ah, tá. Isso a gente vê hoje em dia muito na mídia. São aquelas meninas que têm um carisma super alto, elas têm uma capacidade de influência grande, elas ditam moda, linhas de pensamento, tendências, são blogueiras muitas vezes, né? Então elas estão na mídia aí ditando, pelo carisma que elas têm, a direção que as pessoas querem seguir, né? Respondi? Sim. E a outra é na página 9, em sindromologia. Na segunda linha, podia explicar a síndrome de burnout? Essa síndrome foi uma expressão criada na década de 70 e ela está relacionada ao estresse no trabalho, que começou muito comum, né, na área de saúde, na área de educação, e hoje ela é presente em qualquer uma das profissões, né, quando a gente chega no estresse máximo trazido pela profissão, né, pelo trabalho que a gente exerce. Tem um verbete sobre isso, síndrome de burnout. Burnout quer dizer queimar, esgotar, né? Exatamente. Quando a pessoa, como a Renata falou, ela, principalmente como você comentou, né, Renata, foi identificada primeiro em cuidadores, né? Pessoas que lidam com pessoas da área de saúde, da área de educação. E aí, na nossa linguagem, não faz a devida desassimilação, a higiene pensênica. Elas passam o dia inteiro assimilando, né? E no final elas não têm ainda, pela falta de conhecimento, né, essa capacidade de trabalhar, de fazer a profilaxia, né, das energias. E elas acabam exauridas, né? Bem? Boa tarde, professora. Parabéns pelo verbete, acho que ele está bastante completo. E esse tema, acho que ele é de relevância não só para as mulheres, mas também para os homens, porque, de certa forma, eu acho que a participação masculina tem alguma contribuição para essa condição. Então, a minha pergunta é, como você acha que os homens eles podem ajudar, tanto as suas namoradas, duplas, esposas, a lidar melhor com essa síndrome? Que é uma primeira pergunta, e depois eu tenho uma outra pergunta a respeito da relação do homem no mercado de trabalho. Como os homens podem contribuir para minimizar os efeitos disso? Muito bacana essa pergunta do Léo. Me fez lembrar uma campanha hoje que a ONU está fazendo, que é He for She, onde os homens estão trazendo a questão do empoderamento feminino. Então, a campanha são os homens perseguindo, né, e buscando a conquista das mulheres, um lugar adequado para as mulheres. Então, não é mais uma campanha da mulher para a mulher, é uma campanha do homem para a mulher. Porque quando o homem entende, né, o que está acontecendo e esse universo, aí sim a gente consegue trazer esse objetivo, né, de igualdade de gênero. O que o homem pode fazer? Eu acho que desde cedo ajudar, se você tem, para quem tem filho, não é o seu caso, mas eu acho que para quem tem filho, é já na criação, porque muitas vezes a gente observa uma criação diferente entre os meninos e as meninas. E é muito evidente, às vezes, na forma pelo qual o pai, né, trata da menina versus o menino. É a menina normalmente que vai lavar a louça, é a menina normalmente que ajuda a mãe a colocar a mesa. Então, acho que são nessas pequenas nuances que a gente começa a observar. Então, acho que começa em casa, né? E depois de adulto, eu acho que é sempre se questionar, né? Será que você está sendo a melhor dupla que você poderia ser, né? A melhor dupla evolutiva que você poderia ser, né? De igual para igual. E sempre, eu acho que valorizando os aspectos positivos de cada um, né? Tanto do homem quanto a mulher. Não é para a gente ir para o lado extremo, né? E nem levantar nenhuma bandeira, né, feminista, mas eu acho que é muito mais do entendimento desse cenário. Eu acho que quando o homem entende o cenário, ele consegue ler e perceber o que a mulher está vivenciando, as dificuldades, eu acho que facilita muito. Posso fazer uma contribuição, uma colaboração? Nesse sentido, eu acho que é muito importante ter uma consciência da divisão de tarefas também. Você falou, né, da educação, né, da criança, qual cedo para essa divisão de tarefas melhor. Mas eu acho que isso também já pode acontecer no ambiente de casa, não só no ensino, na educação das crianças, mas no exemplo do marido, da dupla, né, e se não tiver filhos em casa mesmo, ter uma consciência dessa divisão. Então, o que estoura a mulher hispana, né? A mulher está trabalhando o dia inteiro, chega em casa, vai ter que cuidar de tudo em casa,
ainda tem que fazer compras, porque de repente acabou o papel higiênico e ninguém viu, é você quem vê, e acabou isso, acabou aquilo, não tem comida, não tem nada. Então, essa divisão não é só uma divisão, faça isso, né? Mas é uma consciência assim, de que dessa vida em comum, de que há uma necessidade de você compartilhar as preocupações do cotidiano. Então, é um grande alívio, uma grande parceria, né? Você disse, você concorda, quando você vê que assim, houve esse pensamento, que você não precisa se preocupar com aquilo, que é o que mais esgota, né? A preocupação com alguma coisa a mais. Então, aquilo já foi dividido, o fardo foi carregado. E a outra questão também é, e tem alguns casos que têm vivência disso, né? Alguns casais, dessa questão da pressão até financeira. Então, tem casais em que há uma pressão, a gente até vê, né, isso daí, pressão, né, de ganho. Então, assim, ó, você tem que ganhar mais. O que você está fazendo não está bom, porque a gente precisa ter mais dinheiro em casa. Então, a mulher vai a mulher lá trabalhar, cuidar de filho, comprar papel higiênico, fazer a feira e tudo, ainda tem que trabalhar mais, porque não está sendo suficiente. E a mulher está se esgotando, está se estourando, está indo embora. Então, a gente vê bastante isso em todos os sentidos, quando a gente até atende as mulheres, as mães, né? Eu sou pediatra, então atendo muito as mães. Coitadas, as mulheres chegam esgotadas, assim, elas querem dormir, né? Me ajuda a dormir. Não sei, e me veio uma lembrança de... Existem pesquisas hoje que mostram que o índice de... Eu já vou voltar na sua pergunta, na sua segunda pergunta, Léo. Que o índice de infelicidade nas mulheres ele está crescendo. Ou seja, as mulheres, se comparadas às mulheres de 40 anos atrás, elas estão mais infelizes do que os homens. E existe uma outra variação de pesquisas que mostram que as mulheres começam na maturidade mais felizes do que os homens, e com o passar dos anos, elas vão se tornando mais infelizes, enquanto os homens vão se tornando mais felizes. Então, acho que tem aí um grande recado, Léo, e acho que a sua pergunta é super importante. E essa infelicidade tem a causa em quê? Justamente nessa pressão, nessa demanda? Nessa multiplicidade de papéis, nessa carga de trabalho doméstico. Muitas vezes a gente vê as causas muito baseadas nisso. Eu não citei esse livro, mas ele chama, se não me engano, deixa eu ver o nome dele aqui, O Poder das Mulheres Fortes. Para quem tiver interesse nessas pesquisas, esse livro tem esse conteúdo todo. Mais uma pergunta? Ele tinha mais uma pergunta sobre no trabalho, não é isso? Especificamente o que você quer saber? De como melhorar essa relação, até no ambiente de trabalho, dentro do voluntariado, porque às vezes acaba sendo mal gerido essa condição da mulher, né? Por exemplo. Eu acho assim, desculpa, pode. Não, dando o exemplo que você falou, hoje em dia tem uma tendência, por exemplo, em Hollywood, muito grande, até depois do Oscar, de buscarem por salários iguais, né? Porque existe uma discrepância muito grande entre o pagamento dos atores e o pagamento das atrizes. E agora alguns autores estão também abraçando essa causa e indo, por exemplo, na hora de fechar o contrato do filme, fechar o contrato de maneira conjunta para que isso seja feito, porque a atuação é a mesma, o papel é a mesma, o protagonismo. Então, como você acha que o homem pode também lidar com isso dentro do mercado de trabalho? Eu acho que mudar o cenário é um papel de todos nós, das mulheres e dos homens. E eu acho que, enquanto homem, para se relacionar com uma mulher, seja no voluntariado, seja no trabalho, eu acho que é tirar a questão do gênero e olhar para a consciência, né? A hora que você visualiza uma consciência do outro lado, independente dela ser mulher ou homem, o que você pode melhor fazer para assisti-la? Então, trazer a interassistencialidade nesse momento, eu acho que é a melhor forma. Renata, parabéns pelo verbete. Obrigada. Então, começa na página 7, a patologia, e depois termina na 8, que é a última ali. A autonecessidade de sentir-se ocupada. Como que é assim, essa parte? Eu acho que eu percebi muito isso. Todo mundo hoje em dia tem uma necessidade extrema de estar ocupado. Porque se você está ocupado, você é importante, você está resolvendo coisas, você se sente bem, né? Como se aquilo estivesse preenchendo o seu tempo. E aí vem de novo a questão do vazio, porque você está o tempo todo ocupado, mas ocupado de quê? Né? O que está preenchendo esse seu tempo?
Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com essa sensação. Às vezes você parar, né, buscar um momento de concentração, dedicar um tempo para você mesmo, parece uma perda de tempo. Porque você tem que estar ocupado e produzindo coisas o tempo todo. Então, a gente perde muito esse senso do eu. Acho que é muito importante a gente ter isso. Você acha que essa necessidade de estar se sentindo ocupado uma parte do tempo, tem a ver com isso que você falou? Com uma fuga de um encontro maior consigo mesmo, de fuga, autorreflexões, sem dúvida. Né? Porque se você parar, se você, por exemplo, tem essa questão do vazio, essa sensação da insatisfação, a hora que você para, isso é eminente. Isso fica evidente. Então, você tem duas opções. Ou você enfrenta, ou você foge, se ocupando de outras coisas. Então, acho que a ocupação, né, vem muito em cima disso. Assim como a síndrome da pressa. Se a gente reparar, está todo mundo sempre, hoje em dia, com muita pressa. Pressa o tempo inteiro. A gente vai no mercado, se a caixa olha para o lado e troca uma conversa com a outra caixa, a gente já começa a se irritar, porque ali tem uma perda de tempo. Como assim, né? Estou aqui, tenho várias coisas para fazer e elas estão batendo papo, né? E aí ele já traz uma irritação. Então, a gente tem que ter atenção a isso, né? Como é que está o nosso dia a dia, né? Nessa mesma fatologia, aqui nessa página 8, você fala ali, acho que terceira linha de cima para baixo, a ressignificação de valores. Eu acho que tem a ver, né, com a questão de necessidade de sentir-se ocupada, né? A terceira linha de cima para baixo? A ressignificação de valores. Terceira ou quarta linha, assim? Acho que sim. Ah, tá. Não, isso é super importante. E está já na parte já caminhando na reciclagem, né? Eu acho que quando a gente parte já homeostática, exatamente, né? Já na parte positiva, né? Eu acho que essa reciclagem, ela começa quando a gente consegue superar e começar a mudar o nosso modelo mental. E parte disso vem por uma ressignificação de valores. A gente precisa reencontrar os nossos valores conscienciais. Quais são os meus valores reais? Para, a partir dali, fazer o movimento. Então, sem o entendimento desses valores, a gente pode até dar alguns passos, mas a gente não vai até o fim na reciclagem intraconsciencial. A gente pode começar o externo, uma reciclagem mais existencial externa, mudando algumas coisas. Mas, para seguir e aprofundar, tem que passar pelos valores conscienciais mais profundos. Eu gostei que você linkou com a síndrome da pressa, que é o que eu tinha pensado, né? Que o meu ex-marido, ele costumava dizer que eu tinha nascido de 7 meses, né? Aquela coisa de estar sempre com pressa, sempre querendo fazer alguma coisa e não dá tempo, e não, aquelas pessoas que estão convivendo com a gente, né? De dar atenção e tudo. Então, realmente eu entendi mais que hoje a gente precisa priorizar as coisas, mas não deixar de dar atenção para a família, né? Exatamente. Obrigada, hein? Não. Ainda, parabéns, Renata, pelo Obrigada. Tentando aprofundar ainda a questão de você estar sempre ocupada, qual é a relação que você faz da necessidade do senso, né, de você ter que preencher o tempo com alguma coisa e o alinhamento com a ProEx, né? Porque a sensação do vazio, ela também existe quando você está fora do eixo, né, da rota da ProEx. Então, e aí você tenta justamente preencher esse tempo o tempo inteiro para você se sentir menos fora da rota, né? O alinhamento com a ProEx não tem também a ver com a questão do atraso, de você querer correr, fazer mais, quando você, no caso eu estou querendo dizer assim, quando você conhece a Conscienciologia, você já quer logo abraçar o mundo, fazer um monte de coisa. E essa relação do tempo também ainda fica mais exacerbada ainda, né? Sem dúvida, concordo. E acho que quando a gente enxerga o tamanho do buraco, né? Assim, quando a gente entende o que aconteceu, o desvio da ProEx, onde a gente tem que chegar, eu acho que vem duas coisas. Vem essa questão, sim, e vem também uma negatividade, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu tentei trazer isso muito no verbete, que é a negatividade que pode vir junto quando você entende a situação e olha para frente e vê o caminho e até onde você tem que chegar. Então, estar atento a esses sinais de negatividade é super importante para a gente não deixar se abater por isso. Eu coloquei algumas sugestões aqui depois na terapeuticologia, a gente pode comentar. E ter calma, né? Eu acho que a gente tem que ter calma e fazer a melhor reciclagem que a gente pode fazer dentro do tempo que a gente tem para fazer.
Quando você fala dessa negatividade, você está falando de autoassédio, é isso? Estou falando de autoassédio, que dá brecha para o heteroassédio, né? E assim por diante. Uma cobrança também, é uma cobrança, né? Acho que é uma cobrança também descomunal. Porque você está sentindo assim, uma melim, né? No fundo, esse vazio, ele é uma melim, que é, para quem não sabe, uma melancolia intrafísica que a gente está sentindo aqui pelo desvio da nossa programação existencial. E com isso, é muito fácil também a gente cair ali, né? E permanecer naquela melim. E numa situação como a Débora comentou também, né? De agora que eu tenho que fazer tantas coisas, como é que vai ser? Né? Aí a Mulher Maravilha é o inverso, né? Então também não adianta a gente só mudar o foco, né? A gente tem que fazer um trabalho intraconsciencial, para que a gente possa, sim, caminhar, né? Evoluir consciencialmente, mas de uma forma equilibrada, de uma forma calma, né? De uma forma coerente, para poder chegar mais longe. Não transportar essa síndrome para a condição do voluntariado, isso, por exemplo. Exatamente. Né? Porque senão a gente vai fazer a mesma coisa. Agora eu vou voluntariar, agora eu vou dar aula, agora eu vou, né, isso. Então, acho que a questão da priorização é chave. E da organização, como você falou também. A auto-organização, né? A priorização, o planejamento é chave. Acho que a vontade é importante, a intenção é importante, mas sem auto-organização no processo de reciclagem, a gente não vai muito longe. A gente precisa se organizar muito. Obrigada. Professora Renata, a minha pergunta é que em efeitologia, na página 8, os efeitos surpreendentes do processo assistencial. E depois, lá na página 11, em terapeuticologia, você, na número 6, a coragem, a disposição e a autoconfiança para enfrentar as crises de crescimento e as repercussões iniciais das reciclagens. Essa última aí, onde você está? Terapeuticologia. Na página 11, o número 6, a coragem. Tá. Eu vou começar então aqui pelos efeitos da assistência. Eu acho que dá um link muito... No meu caso, isso foi, digamos assim, a força que eu busquei. Se eu pudesse dizer assim, o que você usou para conseguir fazer a virada, o que você usou para conseguir permanecer no seu plano o tempo todo, sempre foi assistência. Então, acho que quando a gente faz uma assistência, a gente tem um retorno, aquilo é tão significativo, aquilo preenche tanto o seu vazio, que é ali que você consegue ganhar força para perseguir, né, para os seus objetivos e seguir em frente. Então, no meu caso, a interassistência é uma palavra-chave. Acho que talvez a mais importante no meu processo. E tem um fator também, desculpe, que eu acho que tem a ver com essa síndrome da Mulher Maravilha, Renata, não sei se você concorda, porque normalmente as mulheres com essa síndrome, elas têm dificuldade de pedir ajuda, né? Ou de se deixar ajudar, não é isso? Então, como você falou do processo interassistencial, eu acho que tem tanto essa mão, né, de ajudar, né, de se dispor na condição de ser assistente, mas também de se permitir ser assistida em alguns momentos, né? Porque a Mulher Maravilha, imagina, ela é heroína, ela dá conta de tudo, gente. Ela, né, se vocês forem ver a caracterização da Mulher Maravilha, ela tem laço da verdade, ela tem não sei o que, bracelete, avião invisível. Tem avião invisível, a mulher voa, ela faz de tudo, né? Ela, né? E é maravilhosa, ainda por cima ela é maravilhosa, tem um corpo assim, né? Todo em forma, não é? Linda, bonita, sempre maquiada e perfumada e tudo mais. Então, mas tem essa dificuldade, eu acho, de ser ajudado, né? Então, eu vejo que, não sei se você concorda comigo, esses efeitos surpreendentes do processo assistencial, talvez uma terapêutica, né, para a síndrome da Mulher Maravilha, é você se deixar ajudar, assistir, né? Você pedir ajuda, não é isso? É. Eu acho que você se surpreende com o fato de que você precisa de ajuda, né? Você também precisa de ajuda. Porque o seu modelo mental, enquanto Mulher Maravilha, é de superpoderes, né? De que você vai dar conta de tudo, você resolve tudo. Isso. Então, nem passa pela sua cabeça pedir ajuda de ninguém, né? Porque você é a ajuda, você é a resposta, né? E aí, quando a gente vê que a gente tem que começar pela autoassistência, né? A coisa muda de figura. Então, eu preciso primeiro me assistir, para que depois eu possa assistir os outros. Acho que aí é também uma grande mudança no modelo mental. E aí depois acho que vem muito isso do que você falou. A partir do momento que eu começo a me autoassistir, é mais fácil eu permitir essa interassistência, né, que é a ajuda do outro.
Eu tenho sido extremamente ajudada por várias pessoas, né, nesse último ano, que antes não tinham tanto um papel de assistente na minha vida, assim, marido, inclusive. E aí é interessante que você coloca aqui na sua terapeuticologia. Já terminou Não, ela fez uma outra pergunta, é lá na terapeuticologia, né? Não é? Mas aqui, a questão da terapeuticologia, dentro disso que você acabou de mencionar, Renata, o item 10 é a condição da gratidão, né? Então Isso. eu acho que é muito importante, como acho que uma terapêutica mesmo, né? Nós, ou as mulheres, né? Falando nós, porque eu me identifico muito com essa síndrome também, as mulheres com a síndrome da Mulher Maravilha, na verdade todos nós, mas dentro aqui do assunto que você está trazendo, ter esse sentimento de gratidão e esse reconhecimento pela ajuda que recebemos, né? Exatamente. Não nos acharmos onipotentes, né, em termos assistenciais. Eu acho que a gratidão ela é uma ferramenta muito importante nesse processo, principalmente nesses momentos na Recim, né? Momentos mais difíceis, momentos que a gente olha e fala, será que vai dar? Será que eu vou conseguir? Então a gente pode usar essa ferramenta, olhar para trás e não olhar, porque a gente tem uma facilidade de ser grato pelo aquilo que já é óbvio, que a gente já tem, né? Pelo que veio fácil. Mas a gente também ser grato pelas nossas conquistas. Eu tenho que ser muito grata pelo que eu consegui realizar ao longo desse ano, por exemplo, né? Quando eu comecei a ter NEPS, eu comecei a docência, eu escrevi o verbete, eternamente grata, né? por estar aqui. Então, eu acho que isso facilita muito, isso gera emoções positivas na gente. Quando a gente traz emoções positivas, o nosso cérebro funciona a nosso favor, né? Então, a gente aumenta a cognição, a criatividade, o bem-estar. Então, a gente tem que buscar... Você não acha que a Mulher Maravilha também, ela sempre impõe, não quer perder o título? Né? Não, eu não posso ficar doente, ela nem pode ficar doente. Não existe ela doença, não pode a Mulher sentir Maravilha uma dor não de fica cabeça, doente. Ela não pode, ela é a fortaleza, né? Eu conheço casos que a pessoa está lá quase morrendo e não pede ajuda, mas é a Mulher Maravilha, né? Ela não pode, então ela não quer perder o título da Mulher Maravilha. Tem outra mulher também, a Amélia, né? Tem uma mulher também, que é a Amélia, a mulher de verdade, que pode tudo, que sabe tudo. A Amélia já é quase um antônimo, no sentido de que ela é mais focada para o trabalho doméstico, na casa, ela não tem esse viés de superpoderes. Superpoderes, Agora, então, fala aí da coragem. Número 6, a coragem. Na página 11. A disposição e autoconfiança para enfrentar as crises. É isso, eu acho que passar por essa crise, por as crises que acontecem, a gente precisa de coragem. A coragem normalmente, eu acho que ela já é um traço força, muitas vezes, na mulher que tem essa síndrome, né, dependendo do percentual. Então, é a gente buscar usar os nossos traços fortes, né, as nossas forças, o que a gente tem de melhor, para superar isso. No caso, eu acho que a coragem eu destaquei porque eu acho que ela é muito presente na Mulher Maravilha, né? Então a gente pode lançar mão da coragem de uma forma positiva. Vou fazer minha pergunta aqui, desafio. Bom, eu também tenho uma óbvia identificação aí com o tema, né? Lógico, eu olhei assim de cara e falei, nossa, isso aqui, quem será, né? Vamos lá. E acho um desafio, minha pergunta é desafio, porque assim, quando a gente lê o verbete, é lógico, cada um é oriundo de uma área, né, em especial. Você veio do mundo corporativo, né? E eu na área de saúde, outros da área de educação, por exemplo. Existe uma armadilha grande quando a gente pensa nisso daqui, dentro da área, por exemplo, da saúde, que aí eu vou falar da nossa realidade. Por quê? Porque eu já estou dentro de uma condição de Mulher Maravilha, só que fazendo assistência. Então, isso é uma grande armadilha. Por quê? Até que ponto eu posso ir? Porque eu estou fazendo assistência, veja. Eu não tenho um vazio de que eu não esteja assistindo as pessoas. Pelo contrário, eu estou assistindo muito. E cada vez eu posso assistir mais. E as pessoas requisitam muito, e o telefone não para. E surge um outro projeto, e surge uma nova requisição. Trabalha nisso, trabalha naquilo, ajuda a gente nisso, ajuda naquilo, e você vai. Aí, realmente, você não pode ficar doente, porque se você fica doente, você deixa de assistir 20 pessoas num dia, entende? Você não pode, enfim, falhar ou furar em alguma área, porque existe um lapso grande, né, da sua ausência dentro de um trabalho, você é pilar de um trabalho de assistência. E isso não significa que nós não tenhamos essa síndrome aqui.
E ao contrário, temos muito essa síndrome aqui. Aí meu desafio é, e aí? Eu acho que essa síndrome é muito presente na área da saúde, no meio acadêmico, porque são áreas onde você tem uma justificativa super nobre para lançar a mão da Mulher Maravilha, né? Que são os outros, você está fazendo bem para os outros, ou você está fazendo uma pesquisa, né, que vai trazer também um grande benefício para o mundo, para a sociedade. Mas eu acho que exatamente na área da educação, eu acho que volta no ponto que a Cristina trouxe, que é a gente entender a nossa necessidade de começar a interassistência pela autoassistência e depois por permitir esse mecanismo de troca. Eu acho que a mulher que entra nessa situação, ela está só assistindo. Então, não é uma interassistência, não passou pela autoassistência, está mais na assistência ao outro, que é nobre também. Mas se ela não tiver atenção, vai acabar comprometendo, né, até a evolução consciencial mesmo dela, né? Eu acho que dentro dessa linha do exemplarismo também que você trouxe aqui na sua mega pensenologia, eu acho que dentro dessa questão da saúde, né, Silene, a gente sabe que eu tenho médico em casa também. Os médicos, às vezes, eles são aqueles que, se não tomar cuidado, eles acabam fazendo mais mal para a saúde deles, né, por uma sobrecarga de trabalho, né. Assim, dificilmente, às vezes, eles fazem os exames, não estou falando que todos, né, mas é muito difícil, né, médico fazer exame periódico, o médico, assim, se declarar que pode ter algum problema de saúde, né? Exercício físico, Como assim, né? E sempre realmente, né, com essa justificativa, essa desculpa, né, de que, precisamos atender e tudo mais. Mas eu acho que essa condição do exemplarismo aqui, ela é muito importante, porque se alguém, né, como você tocou na questão da área de saúde, se alguém está falando de saúde, né, e está militando na área de saúde, tem que dar o exemplo cuidando de si mesmo, né, tendo os cuidados preventivos e profiláticos para a sua saúde. E eu sei, assim, é muito difícil. Tenho um médico dentro de casa e nem sempre, sabe aquela coisa? Tem toda uma teoria, atende, faz muito, assiste muita gente, mas na hora de reconhecer que precisa dar um tempo, também parar, né, fazer os seus exames profiláticos e tudo, é mais difícil. É difícil mostrar a vulnerabilidade, né, da mulher. Não é a vulnerabilidade, bem, não. É diferente. O mecanismo, ele é mais delicado, ele é mais sutil. Porque você diz assim, eu não posso, porque se eu parar, tudo desmorona. Se eu parar, eu sou pilar. Se eu parar, quem e fulano vai precisar, e o paciente aqui, e não sei o quê. Isso eu falo, não é só medicina, mas tem enfermagem também. Tanta gente que trabalha na área da saúde, todos têm o mesmo discurso. Se eu parar, a coisa não vai para frente. E o paciente não cai, e as requisições, a coisa não para. Então, não há um tempo de pensar assim, eu não posso estar assim. Não, é porque se eu parar, eu sou pilar. Aquilo desmorona. E isso é muito vil, porque aí infarta com 28 anos, aí você não dorme nenhuma noite, né? E começa a entrar num processo muito perverso, né? Da síndrome da Mulher Maravilha, no caso da mulher, fazendo assistência. Que coisa mais contraditória, né? Mas eu concordo, Renata, também, porque eu trabalhei quase 40 anos, bem dizer, na área de saúde, né? Não fui médica, mas assim como enfermeira também, a gente vê esse processo, né? Eu via muitos colegas minhas que tinham aquela programação de aposentar e tal, mas chegaram no final, estavam quase, o pessoal fica mais doente do que com saúde, né? Sai de lá e já não tem a questão de conseguir ter uma vida mais saudável. Então, eu percebia muito isso, porque eu estava ali fazendo assistência, então tinha aquele plantão que estava programado, porque eu ia viajar, já trocava plantão, como que eu ia ficar doente? Não tinha como. E muitas vezes também, né? Aquela questão de atender em casa, filho pequeno, eu também passei por tudo isso, né? E estava fazendo assistência, né? Eu sempre me senti muito bem ali dentro do hospital. Eu sempre acontecia coisa assim de eu ir para lá e esquecia totalmente a minha vida fora. Então, a dedicação total, porque ali aquilo me recompunha, assim, eu me sentia muito bem ali. Então, esses anos todos, né? Eu vi, agora, estou comentando, digo, nossa, quanta coisa eu deixei de fazer não pensando em mim. Nesse momento eu estou pensando agora, depois de quanto tempo, né? Realmente, ser Mulher Maravilha não acho que é interessante a gente pensar, né? Qual o melhor exemplo eu posso ser para o meu paciente, né?
Vamos lá, Renata, vamos voltar à página 7, na fatologia, na 5ª linha. Poderia expandir a falta de autodiscernimento e a seguinte, as escolhas equivocadas na síndrome da Mulher Maravilha? Então, são 2 tópicos, a falta de autodiscernimento e as escolhas equivocadas. O autodiscernimento, eu acho que está muito atrelado a esse momento onde você ainda não identificou que você está com essa síndrome, né? Quando você ainda está naquele turbilhão de coisas, vivendo uma vida robotizada, sem essa capacidade de raciocínio e identificação do que está acontecendo à sua volta. Você vive, acorda, vai dormir, sem perceber, né? Você liga o piloto automático, aquilo vai funcionando, mas não tem ali uma inteligência, né? Observando que escolhas você está fazendo, que rumos você está tomando. Então, acho que é trazer esse discernimento, né, que a gente precisa trazer. E a outra... As escolhas equivocadas. Escolhas equivocadas são consequências, né? Quando a gente não tem discernimento ao longo do dia, a gente passa o dia inteiro fazendo escolhas, algumas equivocadas, né? Em função dessa falta de atenção, essa falta de discernimento, por estar no piloto automático, né? Por estar robotizado, na Robex, como a gente chama aqui, a robotização, né? No seu autodiagnóstico, né? Vamos à página 8 agora, Renata, em ciclologia. No final da 2ª linha. Poderia citar alguns hábitos mais corriqueiros do ciclo dos hábitos sociais desnecessários? Hoje em dia, acho que a gente tem muito acesso à informação, a gente tem muitas possibilidades, muitas escolhas. Então, a gente tem que estar muito atento à forma como a gente está gastando o nosso tempo, né, no dia a dia. Então, às vezes, a gente entra para ler um e-mail, aí a gente dá um clique num link, quando você vê, você passou 2 horas navegando ali, né, na internet, entre sites, blogs e coisas do gênero. Às vezes é até necessário porque desestressa a mente, mas a gente tem que ter muita atenção para isso não virar um hábito, né, não virar uma rotina, esse gasto, essa perda de tempo sem atenção, né. Então é interessante observar no final do dia como é que eu gastei o meu dia, como é que foi a utilização das minhas horas. Então, acho que não tem assim, determinadas situações, porque acho que cada caso é um caso, né? Tem gente que passa tempo demais, talvez, na praia, ou com certas obsessões, né, por determinadas atividades, isso também acho que pode comprometer. Então, cada caso é um caso. É só ter atenção a isso, né? O tempo, as atividades, elas são contributivas ou não para os meus objetivos, né? Acho que é isso. E na página 9, Renata, em interaciologia, no final da 2ª linha. Gostaria que ampliasse a interação, ansiedade e reflexão. Vejo que muita gente diz saber que é ansioso, mas a maioria não procura os porquês. Que tipo de pergunta você sugeriria para deflagrar um ponto de partida de reflexão? Acho que a primeira pergunta é assim, qual é o seu nível de bem-estar hoje? Íntimo, pessoal. E aí essa interação, ansiedade, reflexão, como é que você pode ampliar? Em relação a isso, eu não conheço ninguém que no auge da ansiedade tenha uma capacidade boa de reflexão. A ansiedade, às vezes, ela contribui muito para resultados, porque naquela adrenalina você gera até altos resultados, então a gente tem que ter atenção. Mas quando ela é demais, exacerbada, ela atrapalha a cognição. E aí não tem como você fazer um processo adequado de reflexão, né, de qualidade. Você fica irreflexivo. Acho que é muito nesse sentido. Vamos agora à terapeuticologia, Renata. Lá na página 11, o item 13. Planejamento. Poderia explanar sobre o planejamento enquanto terapêutica para a síndrome da Mulher Maravilha? Sim, então eu acho que a base de tudo são as priorizações mais importantes em cima dos nossos valores conscienciais. Então, quando a gente se percebe enquanto consciência, começa a ter pistas da ProEx, de onde a gente quer chegar, o que a gente veio fazer aqui, identifica os nossos valores, a gente cria um cenário futuro, digamos assim. Com aquele cenário futuro, a gente precisa trazer uma auto-organização para chegar lá. E isso pode ser feito através de um planejamento mesmo, quando a gente faz um trabalho, né? Só que, no caso, para a nossa evolução, para a nossa vida como um todo.
Então, eu vou definir metas de longo prazo, eu vou definir metas de médio prazo, metas de curtíssimo prazo. Eu vou desenhar uma rotina útil. O que é isso? Eu vou definir dia a dia a forma como eu vou utilizar o meu tempo. Então, por exemplo, se eu quero fazer exercício físico, que dia eu vou fazer o exercício físico? Que horas eu vou fazer esse exercício físico? Ou se eu quero começar a escrita e eu tenho uma grande dificuldade, de repente eu posso começar pela leitura, né, para estimular a cognição. Então, que horas eu vou ler? Que dias eu vou ler? Quanto tempo da semana? Eu começo com 20 minutos, depois eu vou para 1 hora. Então, isso tudo tem que ser planejado, né, definido, para que a gente possa seguir. Senão é muito difícil, né? Fazer uma reciclagem sem nenhum planejamento, né, fica muito difícil. Uhum. Aproveitando a tua resposta, eu queria, um teletertuliano aqui nos ajudou com relação àquele livro que eu mencionei, Gerencie a Sua Mente, Não o Seu Tempo, 52 Princípios do Código da Produtividade. O autor é David Allen. Ah, excelente. David Allen. Obrigada pela dica. Editora Landscape. Até disse o preço aqui, médio, R$28. Que bom. Superauxílio aqui, olha, muito bom, né? Parabéns. Obrigada. Eu gostaria que você comentasse na patologia. Tecnologia. Gostaria que você comentasse na patologia, na linha 4. Fatologia? Na linha 4, você coloca aqui a preocupação com a beleza e o bem vestir. Eu percebo isso muito e desde muito cedo, que é uma coisa que me preocupa muito. Isso também está ligado à Mulher Maravilha? Eu acho que está, porque a Mulher Maravilha costuma ter uma preocupação de ter uma boa apresentação. Excessiva, né? Excessiva, né? Então, ter uma boa apresentação é excelente e muito importante. Agora, ela não pode ser excessiva, né? E eu cheguei a ver algumas pesquisas com crianças, mulheres, na idade de 6, 7, 8 anos, que já apresentam uma não satisfação com o seu próprio corpo físico, relacionada à beleza, né? Então, acho que essa pressão que a mídia já traz hoje, desde muito cedo para a mulher, já cria esse holopensene da beleza, né? Da beleza física e de todo o entorno que vem com essa beleza, né? Dos apetrechos, enfim, das roupas e acessórios e etc. Então, a gente tem que ter uma atenção, né? Até onde vai a boa apresentação, que é muito importante. Eu acho que ela tem que compor, né, o seu eu, versus esse extremo, né? É que a gente pode chegar quando a gente fica refém da moda, né, de tudo isso. E a gente vê muita gente assim, né, hoje em dia. Então, no fundo, né? O consumo... também a Mulher Maravilha, ela também está querendo chamar a atenção, né? Uhum. Por isso que ela tem vários, ela é polivalente. Ela chama a atenção em todos os ângulos. É isso? Isso. Porque essa questão da perfeição, né, gente? Ela é maravilha, ela é maravilhosa. Imagina se uma mulher maravilhosa, maravilha, vai ter algo perfeito. Não pode, né? Então, tem que estar tudo em cima. É sempre visível, né? E eu gostei aqui na Neosinapse, na página 8, você colocou a renovação sináptica no desenvolvimento da autoimagem sadia. Quer dizer, já está melhorando aí, né? Exatamente. Eu acho que mudar, qualquer tipo de processo de mudança, né, nosso interno, exige mudança de sinapses. A gente precisa criar novas sinapses. Sinapses direcionadas para esse perfil que eu quero desenvolver, né? Então, se eu já sei onde eu quero chegar, como é que eu vou desenvolver essas novas sinapses? Como é que eu vou fazer a mudança do meu modelo mental? Então, é muito importante a gente fazer essa renovação, né? E identificar essa autoimagem sadia, né? Então, é importante a gente criar uma autoimagem autêntica, baseada nos valores, né, pessoais, aonde você quer chegar, o que você quer ser, e a partir daí sim, com essa autoimagem sadia, e você constrói todo o seu caminho, né, cria suas sinapses novas aí no cérebro. Que bom que tem jeito, né? Muda o modelo mental, tem jeito, claro que tem jeito. Muito bom. Renata, eu queria fazer uma pergunta dentro da sua casuística, a questão financeira, como é que você começa a criar metas para se desvencilhar um pouco dessas algemas, né? Que tem até aquele verbete, acho que você botou até aqui, algemas de ouro, né? Para abrir mão, você estipula metas financeiras, até quanto você vai abrir mão
de algum status ou de alguma coisa para fazer essa mudança mais com foco evolutivo, né? Porque, de certa forma, você, em algum momento, vai ter que abrir mão de alguma questão financeira, ou seja, de um status ou alguma posição. E como é que foi para você isso? Eu acho que essa questão financeira passa por várias nuances. Então, eu não acho que você ter uma remuneração financeira alta seja ruim. Muito pelo contrário, porque te permite estudar, viajar, enfim, usufruir do que o dinheiro pode trazer. Agora, o discernimento em relação ao que você precisa financeiramente naquele momento da sua vida, você precisa adquirir. Como? Entendendo, frente a esses seus objetivos e essas suas metas, como é que o dinheiro entra como uma ferramenta estratégica e viabilizadora daquilo. Então, não é a gente sair de 8 para 80, mas sim pensar estrategicamente como é que eu vou usar o dinheiro, né, dentro da minha estratégia. Muitas vezes você pode continuar precisando sim ganhar dinheiro, ganhar bem por um bom tempo ainda, dependendo das suas responsabilidades. Então, a gente tem que ter muito cuidado também para não achar que um processo de reciclagem, que uma mudança dessas, a gente sai de um perfil extremo para outro, né, onde a gente abre mão de tudo. Eu acho que não é bem assim. Então, ele é gradativo e eu acho que ele é muito individual. Porque eu acho que dependendo da ProEx de cada um, dependendo dos objetivos de cada um, da facilidade com que cada um tem para ganhar dinheiro, algumas pessoas têm uma facilidade muito grande, outras têm que despender um esforço muito maior. Então, acho que isso tudo precisa ser levado em conta. Mas, por exemplo, quando você se percebe num momento que você está fazendo uma mudança muito grande, né, e você é colocada como... Bem, surge uma proposta irrecusável de trabalho, no meu caso, né, eu estava mudando para Foz, surgiram 3 propostas de trabalho, tipo, há 5 anos que não surgia nenhuma. Aí chega aqui, o volume de trabalho aumenta muito, e aí você não sabe, né, até que ponto é um amparo, ou como é que você lida com essas... Essas propostas eram fora de Foz, é isso? Sempre fora de Foz. E você não poderia estar aqui se você tivesse aceitado Não, aqui eu já me posicionei, eu vou estar aqui. Então fica mais fácil quando você já está posicionada. A questão é como você lida com o volume de trabalho, né? Crescente, num momento em que você, teoricamente, se propõe a abrir mão um pouco para se estar mais presente no voluntariado. Eu acho que você tem que fazer uma conta para entender o que você precisa. E a partir daí você se mantém firme, né? Porque a tentação é enorme, porque você sempre pode mais. Eu sempre posso aceitar mais trabalho, eu sempre posso fazer mais. Então, a gente precisa entender, não é fácil, mas tem que sentar, entender aonde quer chegar, entender o momento atual, que muitas vezes ele ainda é distante desse momento futuro, principalmente para quem tem filhos. A gente tem que controlar, de certa forma, né, essa ansiedade, objetivando coisas maiores futuras, entendendo o nosso momento evolutivo atual. E frente a isso, identificar X, eu preciso de X. Em cima desse X, a gente vai trabalhar. E, obviamente, vão surgir outras oportunidades para a gente ganhar 2X, 3X. E aí a gente volta e remete àquilo que era. Por isso que o planejamento é importante, por isso que está bem municiado de várias informações e autoconhecimento, para entender o que pode pegar, né, na vaidade, né, um convite que a gente vai recusar, que geraria um status enorme. A gente tem que ser muito criterioso nas escolhas, né, que a gente vai aceitar. Posso fazer uma complementação? Claro. Bom, esse caso a gente já conhece um pouquinho, né, mas é bem-vindo ao barco, né? Bem-vindo ao time, todos nós, né, que a gente acha que vamos ter uma vida mais tranquila, né? Agora vamos dedicar 100% ao voluntariado, e você vê que seu trabalho duplicou. É isso, todo mundo passa por isso, é um grande desafio de mudança, né? Eles vieram e com a família toda, né, abriram mão de muita coisa, estão aqui e de repente são pegos com a possibilidade de ter que trabalhar para a sobrevivência também, né, junto com o trabalho voluntário. E esse é o nosso grande desafio aqui, digamos, de um bom percentual da CCCI, sabe, todos nós. E desse desafio, desse equilíbrio, né, que a gente viveu aqui, foram 10 anos aqui, no meu caso estou há 11 anos, nós, né, eu e o Fred estamos há 11 anos, isso foi nossa vida, foi assim o tempo inteiro. 11 anos nisso. Ainda não terminou. Então, o grande desafio é achar esse equilíbrio.
entre você ter o que você precisa e você despender o tempo daquilo que é o necessário, que é mais importante, que é o voluntariado, a sua PROEX, né? E fazer o seu trabalho também ser sua PROEX. Né? Esse equilíbrio não é fácil, não é simples, mas ele, digamos assim, que ele faz a gente aprender muito. Então, se eu posso recomendar alguma coisa na inexperiência da gente, tenha um pouquinho de paciência, que essas coisas vão se assentar com o tempo, sabe? E pelo menos vocês vão ter um pouco mais de assim, clareza de como vão conduzir isso. Está muito no início ainda, é assim mesmo, né? Eu acho que tem outros colegas aqui que passaram por isso, né? Eu acho que não é uma coisa de poucos, né? E as pessoas se encontraram, deram um jeito, se encontraram o seu caminho. Né? Eu até coloquei aqui, eu me lembrei agora 3, na terapeuticologia, atuação profissional, o reconhecimento da profissão como sendo parte estratégica do mecanismo evolutivo. Não é fácil, né? Mas eu acho que dá para chegar lá. Obrigada. Renata, vamos continuar na página 11, em autodiagnóstico agora. E a teletertuliana pede para você explorar os itens 4, controle impositivo, e o 9, robotização. Esse controle impositivo, ele vem muito da necessidade de você gerir múltiplas situações. Então, quando eu tenho muitas coisas para gerir, se eu começo a trazer um nível de controle para essas situações, isso fica mais fácil. Então, quanto mais eu controlar, melhor. Só que aí tem a armadilha, quer dizer, quando eu começo a controlar muito, eu começo a imprimir o meu holopensene, a minha forma de pensar, o meu processo, o meu jeito de ser, a tudo e a todos. E aí está o perigo, né? Aí já não é um controle positivo, aí é um controle negativo, porque eu estou controlando as outras consciências, né, na melhor forma para mim, né? E aí não é bacana. E não dá para você controlar, né? Tudo e todos. Não, é impossível, né? É impossível. Você tem que manter um autocontrole, né? A gente tem que manter o autocontrole, buscar o autocontrole sadio e minimamente um nível de controle para que você possa organizar coisas, né? Situações, eventos, enfim. Mas não imprimir o seu holopensene, a sua forma de pensar, a sua forma de ser aos outros, né? Isso é muito prejudicial. Muito bom. E agora ela pediu também para falar sobre o 9, robotização. Eu acho que é muito comum no nosso dia a dia, né? A gente vê isso o tempo todo, que é o famoso piloto automático. A gente tem visto cada vez mais na mídia livros, né, voltados para essa questão da meditação, do mindfulness, que é trazer a pessoa para a atenção plena, ajudar a pessoa a sair desse piloto automático, para que ela acorde e comece a ter atenção no que ela faz, porque muitas vezes a gente faz até as tarefas pensando em outras coisas, né? A gente conversa com uma pessoa, respondendo no celular, mexendo na bolsa, pensando na lista de compras, enquanto, na verdade, aquela interação podia ser uma interação interassistencial para ambas as partes, né? Um momento evolutivo, e não. Então, é importante a gente estar saindo dessa robotização, né? Desse piloto automático, desligando o piloto automático, né? E voltando para o manual. É muito interessante que você reforça essa condição da pessoa ressignificar os valores, dela ir realmente retomando os valores evolutivos dela, porque parte também dessa robotização, não sei se você concorda, ocorre em função de nós assumirmos valores que não são nossos, né? Isso. São valores que estão aí ditados pela mesologia ou por aspectos puramente culturais. E, normalmente, como são os valores que motivam as nossas ações, nós entendemos que, pelo fato de nós assumirmos esses valores que não são nossos, nós vamos também seguindo, digamos assim, a massa impensante. Exatamente, a gente segue a massa, né? A gente precisa sair. Olha, agora o teletertuliano pede para você ir lá na página 10, no item curiosologia. No item 2, ficcional. Quando você fala igualdade entre os gêneros, né? Na 6ª linha. Tá? E ele coloca assim: o que conheço dos quadrinhos sobre a Ilha das Amazonas é que não tem homens na ilha. Como seria a defesa da igualdade sem a referência masculina? Até onde eu entendo, ela mora lá, né? Mas ela trabalha no mundo real. Ela foi mandada, né? Então, assim, acho que é justamente essa virada, né? Ela veio para imprimir uma nova forma de pensar, né? Uma nova forma de ser, uma nova forma de atuar.
Então, ela veio justamente para ajudar no mundo como ele é, como né? você falou, ela foi mandada ao mundo dos homens, né? Exatamente. O mundo dos homens, o mundo dos humanos, mundo mas onde tem humano, bastante homem né? também, não é Exatamente, isso? Exatamente. E aí, a ideia é justamente essa, né? Ela como heroína, super heroína, né? Ela tem que fazer a defesa da verdade, do amor e da igualdade do gênero. Né? Exatamente. Mas pensar que é assim, um ponto de vista metafórico, né, pessoal? Assim, a avaliação, a comparação da síndrome, ela usa uma analogia, né? Uma metáfora, né? Não precisa ser uma coisa tão... Eu não sei, assim, eu não sei do histórico, mas eu não sei se a Mulher Maravilha foi, assim, uma das primeiras super-heroínas, porque era um universo até então muito masculino, pela data, né? Se você observar, 1941. Né? Então, assim, estava em plena época, digamos, né? Do início, do princípio, do começo dos direitos femininos, do né? feminismo, exatamente. Né? Assim, é uma época ainda, né? Segunda Guerra Mundial, né? Mas eu acho que também tem muito isso, né? Tem essa condição do papel do feminino, né? Nessa condição dos super-heróis, principalmente ali nos Estados Unidos, né? Que estavam todo aquele afã, né? De ajudar o mundo e tudo, principalmente em função da Segunda Grande Guerra. Mas eu acho que foi uma das primeiras, talvez, heroínas, eu não poderia afirmar isso, mas talvez uma das primeiras heroínas mulheres, né? De impacto, né? Com uma notabilidade, para fazer uma representação, exatamente. Fazer um contraponto ao Super-Homem, ao Capitão América e todos os outros heróis masculinos aí, né? Da nossa literatura. Esse mesmo teletertuliano fala o seguinte, Renata: no verbete não foi colocado filmografia, mas o filme O Diabo Veste Prada poderia ser uma referência? Você conhece esse filme? Conheço, tem tempo que eu vi esse filme, mas ele é um filme emblemático, né? Então acho que todo mundo... E ele coloca, por favor, faça um cotejo entre a protagonista do filme e o tema do verbete. Eu acho que não só a protagonista, acho que as duas mulheres, as duas principais no filme, ambas parecem ter a síndrome da Mulher Maravilha, com graus diferentes, né? E situações diferenciadas. Uma não fica tão óbvio, né? Mas a outra, que é a mais nova, fica explícito a síndrome, né? Porque ela entra na síndrome e depois ela sai da síndrome. Então o processo é mais didático, né? Digamos assim. A outra, personagem que já é mais velha, não fica tão óbvio. Ali eu acho que é muito fácil da gente perceber a síndrome, porque é dentro do universo da moda, do luxo, da riqueza. Então tem ali um lado de ostentação. Eu acho que quando é mais difícil a gente perceber a síndrome, é justamente nesse contexto que a Sirlene trouxe, que é um contexto onde a atividade é muito nobre, né? A medicina, o médico, ele tem uma atuação muito nobre, assim como o educador, né? Assim como o pesquisador. Então, ali é mais difícil de você pegar a síndrome. Quando tem essa questão de luxo, né, de muita ostentação, é mais fácil, mas a gente tem que tomar cuidado para não criticar e não criar um juízo de valor, né, muito grande nesse sentido, porque muitas outras consciências também estão na mesma situação, só que com uma outra roupagem, né, uma roupagem diferente. Bom, a verbetógrafa: haveria relação entre a síndrome da Mulher Maravilha e o mecanismo de defesa do ego conhecido como compensação, através do qual a pessoa se compensa por alguma deficiência percebida ou conscientizada, não necessariamente verdadeira, ou pela imagem desfavorável que tem de si própria, através de uma outra característica, falsa, que a caracterize, passando a considerá-la como um trunfo? Acho que sim. Eu acho que o que desperta, digamos assim, essa síndrome, ele é muito específico e individual de cada um. Eu acho que esse objeto, o que ela representa, né, o que essa Mulher Maravilha representa, muitas podem querer objetivar, tem por objetivo chegar lá, muitas podem ter como objeto de desejo, mas o que leva cada uma a se comportar dessa maneira é individual e único. Então, sim, como forma de compensação, sem dúvida. De repente a pessoa se acha muito menos, quando na verdade nem é, né? Mas está numa situação inferior ou não como gostaria de estar, e aí ela lança a mão, né, dessa roupagem toda para criar uma autoimagem. Né? De novo cai na situação da autoimagem. Né?
Você trouxe a questão da baixa autoestima, né? Exatamente. Até você trouxe algumas referências. Exatamente. Pesquisas. Exatamente. Aí, né? É muito então, comum hoje muito também comum, a mulher, né? pela baixa autoestima, também criar esse mecanismo, né? Eu concordo, sim, com compensatório de querer, né, ser super heroína, né? Vamos lá, Nicolas? Eu tenho 2 perguntas também, de novo, e a primeira na página 9, em Paradoxologia. Podia explicar o último paradoxo? O paradoxo do senso comum quanto aos malefícios do estresse e grande número de consciências ainda nessa condição. Porque a gente olha o tempo todo pesquisas, livros, reportagens falando sobre os malefícios do estresse, né? Todo mundo sabe, todo mundo tem a sua fórmula, né? Mas a gente continua optando por viver estressado. Então, acho que é um paradoxo, né? Como é que a gente sai desse estresse, né? Como é que a gente começa a enxergar que ele não está sendo adequado, né, para o nosso dia a dia, que a gente não está atuando no nosso melhor, né? Tem pessoas que ficam estressadas porque querem sair do estresse. Também tem isso. Tem isso, né? Então, mas é realmente um paradoxo, porque já é super... porque não é uma novidade, sabido, né? Não né? é uma novidade. Já está há anos e anos a gente já vem, né, tendo referências, pesquisas científicas, livros, artigos, reportagens. Está tudo aí. E a gente se permite ainda viver numa situação de estresse, né, de alto nível de estresse. Tem acontecido um movimento agora, acho que mais crescente. Tem até uma área da medicina que fala sobre a medicina do estilo de vida, né? A medicina da qualidade de vida, a medicina do estilo de vida. E um dos componentes, justamente, desse manejo de uma vida mais saudável, passa pelo manejo do estresse, né? Alimentação, exercício físico, sono e estresse. São 4 pilares que a medicina do estilo de vida está justamente trabalhando para fazer a mudança de hábitos e, com isso, proporcionar uma vida mais saudável, né? Não é uma vida com menos doença, é uma vida mais saudável, né? Que é diferente, né? Você ser mais saudável e você não ser doente. Então, mas ainda assim, né? Apesar desse movimento crescente, essa conscientização, como você mencionou, né? A questão do mindfulness está sendo cada vez mais divulgado, condição de meditação e outras técnicas que tragam a pessoa para uma realidade mais presente, que passem a combater a ansiedade dentro de atuações assim mais gerais, né? Esses fatores aí que eu mencionei, mas estão começando a entrar mais na nossa sociedade. Mas ainda assim há um número crescente, há um número muito grande, né, de pessoas que se permitem ficar estressadas, até porque dependendo do local que a pessoa mora, né, tem condições mesológicas, né, que são muito difíceis, né? Eu fico pensando às vezes pessoas que têm que acordar muito cedo e pegam não sei quanto tempo de trabalho num transporte público que nem sempre é confortável. Numa cidade violenta, numa cidade violenta. Né? Então, acho que todos esses também são fatores que contribuem para o aumento do estresse. E também a pressão, por exemplo, até do consumo, da mídia, tudo isso, né? Então, fala-se de que o estresse, né, é nocivo e tal, mas você tem que ter um celular ultra fast. Né? Você tem que ter um carro que anda a 300 km por hora. Né? Você tem que ter, não é isso? Mas você tem que ser sarado, né? Falando no linguajar aí da Renata do Rio, né? Sarado e seco, e tem que ter a perna dura, e todo mundo tem que malhar 3 horas por dia, mas você tem que isso, você tem que aquilo. Né? E aí as heroínas dos filmes e das séries e das novelas, todo mundo bonitinho, sarado, perfeito, todo mundo Mulher Maravilha. São as pressões, né, da sociedade. Então a pressão existe, né? Então você olha aquilo dizendo, seja tranquilo, seja light. Mas ao mesmo tempo, ó, celular, carro, apartamento, casa, não sei o que, dinheiro, sucesso, blá blá blá. Como é que você vai ficar tranquilo aí, você está ganhando tão pouco? Você tem que ganhar mais, para você ganhar mais dinheiro, para você ter não sei o que lá, para isso, para aquilo. Aí o cara vai naquilo que ele entende na entrelinha, né? Mas que é uma pressão forte. Né? Isso mesmo. E agora com a crise, né, Sirlene? Nem dá para ter tudo isso, né? Mais estresse ainda. Mal para comprar o pão e o feijão já está difícil. Vamos lá? Desculpa, eu acho que o Nicolas ainda tinha uma pergunta. Tudo bem?
Vamos lá, Nico. E na página 12, se podia explicar a frase enfática. Explicar o quê, Nico? A frase enfática. A frase enfática. Eu acho que o principal ponto nessa frase enfática, quer dizer, a síndrome da Mulher Maravilha mantém a consciência ginossomática estressada, a gente já falou bastante, robotizada e refém do reconhecimento externo. Ou seja, eu espero do outro a minha satisfação íntima. Eu espero que venha de fora o meu bem-estar, né? E depois a questão da restrição da cognição, que para mim é o ponto-chave mais importante, né? A gente ficar nessa condição traz uma restrição cognitiva, que leva a uma restrição da nossa inteligência evolutiva. Então a gente precisa enxergar isso, fazer a virada para que a gente possa aumentar a cognição e então seguir na nossa evolução consciencial. Tudo bem, Nicolas? Oi, Renata, tudo bom? Olá. Eu queria perguntar dentro ali da sindromologia, a síndrome da mãe perfeita, se a gente seguir aí a reflexão de que a vida após vida, então o papel da mãe pode ser um resgate, né? Pode ser aí uma reconciliação. E aí eu queria que você ampliasse um pouquinho a questão da síndrome da mãe perfeita dentro desse foco aí da síndrome da Mulher Maravilha, né? Uhum. Eu perdi o final da sua frase. Entendi explicar a síndrome da mãe perfeita, mas você fez um comentário. Ampliar um pouquinho quando a gente amplia a reflexão, pensando que nas vidas sucessivas, né, o papel de mãe e filho muitas vezes é uma reconciliação, um resgate. Sim, o papel na proexis. E não é fácil. No Isso. grupo Karma. Exatamente. Eu acho que a maternidade é um desafio enorme e uma grande oportunidade de reconciliação grupo kármica. Então a gente precisa fazer o nosso melhor e tirar o melhor proveito para fazer as reconciliações que precisam ser feitas, né? Enxergar isso como uma grande oportunidade. E sem dúvida, eu acho que no meu caso eu tenho 3 filhos, então eu acho que é enxergar cada um enquanto consciência, né? Individual, única, entendendo como é que a gente pode ajudar aquela consciência, né, na sua evolução, como é que a gente pode permitir aprender com cada uma dessas consciências, porque a gente aprende muito com os filhos, e buscar sempre fazer o nosso melhor. Eu acho que a gente está sempre aprendendo, né, em relação à maternidade. Não é um exercício fácil, não é uma atividade corriqueira, é uma atividade que exige ao máximo a nossa inteligência consciencial o tempo todo. A gente precisa enxergar o filho como uma consciência, né, em evolução. Ok. E na tua opinião, existiria uma mãe perfeita? Não, eu acho que não existe a perfeição, né? Aí que está o ponto, né? Eu acho que não existe. E quando a gente busca essa perfeição, de novo, a gente cai na mesma armadilha, né? A gente tem que buscar sempre fazer o nosso melhor, né? Com os nossos traços força, entendendo os nossos traços fardos, né? Os nossos pontos fracos, como é que a gente pode melhorar. Buscar sempre fazer o melhor dentro das nossas condições. Professora Renata. De novo, infantologia, na página 8. Aí vamos falar sobre o extrafísico e intrafísico, né? Fatologia? Na página 8 você coloca, na penúltima linha, o trabalho assistencial, colaborativo e empático. Uhum. Aí depois, falando de assistência também, lá embaixo, na primeira, segunda, terceira, na quarta linha, o abertismo para assistência extrafísica. Você poderia, né, como eu comentei, a interassistencialidade foi uma grande ajuda que eu tive nesse processo de reciclagem. Eu uso isso o tempo todo. Então, quando a gente consegue integrar isso nas nossas atividades diárias, no nosso trabalho, isso facilita muito o processo. Então, essa foi a primeira coisa. E a outra que você falou é na parafatologia, o abertismo para assistência intrafísica, né? Extrafísica, né? Extrafísica. Quando a gente está robotizado, né, e nessa situação sindrômica, de estresse, etc., a gente não percebe o amparo extrafísico. Ele, às vezes, é ostensivo, ele está ali do nosso lado, mas a gente não permite, né, que ele seja feito. E aí, quando a gente sai disso, busca esse abertismo, faz a reestruturação pensênica, começa
a ter outro tipo de holopensene, né, outro tipo de pensamentos, esse amparo, ele acontece, a gente consegue esse abertismo. Então, a gente tem que perseguir essa abertura, a gente não pode permanecer fechado, né? Aliás, eu queria até comentar essa questão da reestruturação pensênica, que me veio agora, que eu acho que é muito importante em qualquer processo de reciclagem, a gente começar identificando qual é o nosso holopensene. Como é que eu penso? E aqui eu coloquei uma técnica relacionada a isso, que eu utilizei bem no início da reciclagem, que era assim, todo dia, no final do dia, eu colocava de 3 ou 4 palavras que resumiam o meu holopensene daquele dia. Como é que foi meu dia? Foi calmo, foi tranquilo? Não, foi estressante, foi no piloto automático o dia inteiro. E aí, com isso, a gente consegue fazer uma leitura do nosso holopensene, do nosso padrão pensênico, para a gente entender quem a gente é naquele momento. E aí você olha o padrão do seu dia, o padrão da semana, o padrão do mês, e aí você se conhece, você tira uma foto do que você é naquele momento. E aí, a partir daquilo, a gente começa a fazer os trabalhos na direção que a gente tem por objetivo seguir. Muito bom, muito legal essa sua técnica, Renata. Professora Renata, apesar da síndrome da Mulher Maravilha considerar como definição que a mulher está iludida sobre ter superpoderes, você considera que em momentos de superação de desafio, essa ilusão pode ajudar? Eu acho que o otimismo sempre pode ajudar, que a postura positiva sempre pode ajudar. Então, acho que sim, a gente deve buscar uma postura otimista, uma postura positiva e uma supervalorização do que a gente tem de melhor. Então, a gente tem que buscar os nossos trafores, os nossos traços força, quais são nossos pontos fortes, acreditar naquilo, imprimir uma postura positiva e sim, seguir em frente. Acho que esse é o caminho. Agora, a ilusão em relação a traços que não necessariamente sejam nossos pode ser uma armadilha. A gente tem que buscar o que é genuíno, o que é nosso, e imprimir a partir dali uma postura positiva. Eu penso assim. Professora Renata, poderia aprofundar a questão da algema invisível? Está... não tem uma menção. Autodiagnóstico, já achei, é o número 1. Tem. A gente já falou um pouquinho disso, mas é muito em cima dessa questão. Muitas vezes a gente tem um retorno financeiro, a gente tem um status, e isso dá uma ilusão de independência. Então, eu, enquanto mulher, me vejo super independente na sociedade. Financeiramente falando, eu posso fazer praticamente o que eu quiser. Quando, na verdade, por trás disso, existe o contraponto do aprisionamento. O aprisionamento, né, do que a gente já falou aqui. O que a sociedade espera que você faça, ao cumprimento de uma série de coisas que você tem que fazer em prol daquele retorno financeiro que você tem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes essa falsa liberdade tem por trás um aprisionamento profundo. Aquela expressão, a gaiola de ouro, né? A pessoa está... Muito próximo do verbete da professora Karina, né? Algemas de ouro. Exatamente isso. Ok? Muito bom, Renata, parabéns. Esse é o primeiro verbete? Foi o primeiro. Parabéns pelo seu primeiro verbete. Excelente exposição, muito bom mesmo. Obrigada. Aguardamos os próximos. Tem outros aí já em vista? Acho que agora eu vou me animar. Muito bom. Parabéns mesmo, foi muito útil. Penso que ele estudou bastante aspectos aí dessa síndrome que acomete, acho que inclusive o universo ginossomático, até dentro aqui, né, da CCCI mesmo. Acho que temos algumas situações dessa. Parabéns. Muito e esperamos obrigada. os próximos verbetes. Muito obrigada, muito obrigada a todos. Nós agradecemos a todos, a participação de todos, aqui presencialmente, os teletertulianos, e vamos aos nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 30 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais e 20 perguntas respondidas online. Hoje temos um recado. A Maria Fernandes com a semana Holotecologia, Cosmovisiologia. Boa tarde. Sou Maria Fernandes, voluntária da Holoteca. Estou aqui lembrando e convidando a todos para o grande evento que é a 3ª edição Holotecologia e Cosmovisiologia. A abertura será gratuita e acontecerá no dia 30 de outubro de 2015, às 18 horas. Será um evento comemorativo às 2 décadas do CAEC
Em destaque, neste dia acontecerá lançamento de livros, revistas, exposições, autógrafos e um coquetel. No dia 31 de outubro de 2015, o evento se inicia com um círculo mental somático e com várias atividades no decorrer do dia, encerrando-se às 19 horas. Dia 1 de novembro de 2015, acontecerá um campo bioenergético com os EPICONs Everton Santos e Flávio Buononato. Para finalizar essa terceira edição, a partir do dia 3 de novembro de 2015 até o dia 6 de novembro de 2015, serão ministrados minicursos discutindo-se temas diversos. Aguardamos sua presença. Se inscreva e venham participar. Maiores informações e inscrições, favor contatar o CAEC no telefone 45 3525 2652. Falar com Sônia ou Michel. Aguardamos todos, será um grande evento com grande repercussão. Até lá, tenham todos uma boa tarde. Para amanhã, teremos o verbete Exercício do Acerto, especialidade Autodiscernimentologia, e o verbetógrafo Ricardo Rezende. Muito obrigado e boa tarde a todos.